Você vai ouvir a partir de agora a Palavra Restaurada, um programa da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Estou procurando a ovelha errante, ausente do curral. Eram 100, só tem 99, esta me locomove, almejo encontrá-la. O bom pastor dá vida pela ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. Ó minha ovelha que está perdida no espinhal, olhe o forte vendaval, é melhor você voltar. Estou procurando a ovelha teimosa que se desgarrou. É tarde, já declina o sol, a noite é perigosa, tem lobo devorador. O bom pastor dá vida pela ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. Ó minha ovelha que está perdida no espinhal, olhe o forte vendaval, é melhor você voltar. A ovelha deve estar em perigo, mesmo sendo castigo, preciso retorná-la. Muito embora seja tão negligente, é uma ovelha doente, procurarei salvá-la. O bom pastor dá vida pela ovelha, outra voz não se assemelha, ela não atenderá. Ó minha ovelha que está perdida no espinhal, olhe o forte vendaval, é melhor você voltar. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 a 38, está escrito: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor nos traz uma bela mensagem nesse episódio. Quando o Senhor nos fala da seara e dos ceifeiros, está falando de um grande campo pronto para a ceifa. Um grande campo em que são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros.
Jesus apareceu ali aos seus discípulos, ou juntamente com eles, mas ele percorria as cidades e aldeias e percebeu isso, que a seara realmente era muito grande, só que os trabalhadores eram poucos. Eram poucos os trabalhadores. Nos diz que ele pregava o evangelho do reino em todas essas cidades e aldeias, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo sinais e maravilhas. Então, juntamente com a pregação da palavra, existiam também os sinais e as maravilhas. É isso, justamente isso, que me chama a atenção. E sei que chama a atenção também de muitas pessoas. Não são poucos os que são atraídos pela obra do Senhor, pelos feitos do Senhor. Quando a palavra é anunciada, ela chama a atenção. Ela realmente atrai. O Senhor disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz e lhe seguem. E também elas são conhecidas do seu Senhor. E que elas jamais seguirão ao mercenário, jamais seguirão ao estrangeiro, ao desconhecido. Jamais. Mas o Senhor olhou ali, quando pregava a palavra, curando os enfermos, tanto nas cidades como nas aldeias. Ele viu uma grande multidão, uma multidão tão grande, que andavam, ele teve compaixão deles, pelo seguinte motivo: eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Ora, quantas pessoas sinceras existem nesse mundo? Quantas pessoas que têm até mesmo, acreditam em Deus e têm o temor, são sinceras naquilo que fazem, mas não conseguem adorá-lo e segui-lo da forma conveniente por falta de conhecimento. Lembrando que o homem foi feito um adorador por natureza. O homem é um adorador por natureza. Quando ele conhece a Deus, ele adora a Deus. Quando ele não conhece a Deus, ele faz para si um Deus. Como está escrito, ele vai até ao bosque, toma para si um cipreste, uma madeira, e daquela madeira, daquela árvore, ele faz uma parte daquela árvore, ele faz fogo para se aquecer. Ele faz fogo para se aquecer e também para cozer, para cozinhar a sua comida, o seu alimento. Ele assa carne, ele come a carne assada no fogo. Mas a outra parte, ele faz uma figura humana ou uma figura qualquer. Ele faz para si um ídolo. Ele faz para si um Deus. Aquilo que ele vai dizer é: o meu Deus, tu és o meu Deus, salva-me. Mas ele não consegue perceber que daquela mesma árvore, que uma parte da madeira ele fez fogo, que serviu tanto para se aquecer, como também para cozinhar o seu alimento, aquela
daquela mesma árvore ele fez para si um ídolo e agora pede proteção. Por que ele faz isso? Porque o homem é um adorador por natureza. Quando ele conhece a Deus, ele adora ao Senhor. Lembrando que adorar não está limitado apenas em cantar um hino. Hoje em dia se confunde muito adoração com chegar na igreja e cantar um hino, ou ser chamado, convocado para cantar em vários lugares, em razão do seu talento, da sua voz, da sua habilidade no canto. Mas adoração não é só cantar. Adoração é toda uma postura, é todo um comportamento. Adoração a Deus é uma mudança de vida, é uma conversão, mudança em todos os aspectos. O aspecto interior que reflete em todo o seu aspecto exterior, no que fala, no que come, e como se veste, e por onde anda e com quem anda. Então há uma transformação, há uma conversão em tudo isso. Aquele que adorava um ídolo, agora não adora mais. Aquele que se inclinava diante de um ídolo, não se inclina mais. Aquele que adorava uma imagem, agora não adora mais. Crer no Senhor Deus Todo-Poderoso, que é Espírito e verdade. Deus é Espírito. É importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Jesus viu aquela multidão que andava desgarrada e errante, como ovelha que não tem pastor, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Ele considerou ali o mundo como a seara. O mundo é a seara. O mundo é grande. O mundo é a seara. A seara, o campo é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. São poucos. São poucos os que fazem a obra de Deus. São poucos os que se dedicam verdadeiramente. São poucos os fiéis, os que assumem o ofício. E então disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Nós sabemos que um rogo é muito mais do que um pedido. Um rogo é mais do que um pedido. É um pedido, mas é muito mais do que um pedido. E ele falou aos seus discípulos que rogassem ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? É o Deus invisível e imortal. É o Deus criador dos céus e da terra, do mar e tudo que existe. É o Deus que deu fôlego de vida ao homem. É o Deus Todo-Poderoso que sustenta o homem. O Deus que esquadrinha o coração do homem, esquadrinha a mente do homem. Ele é o Senhor da seara. Foi Ele que criou todas as coisas. Então, Jesus, vendo a multidão, sensibilizou-se e procurou sensibilizar também aos seus discípulos a fazerem o seu ofício. Dentre este ofício, dentre as tarefas do ofício, as atividades do ofício, estava rogar ao Senhor da seara
para levantar ceifeiros para a seara. É conveniente isto? Jesus falou isso por amor às ovelhas, por amor ao rebanho, por amor às ovelhas desgarradas que estão distanciadas, afastadas por falta de conhecimento, já estão distantes do aprisco, já gastaram toda a sua saúde, todo o seu sustento e agora estão perecendo, enfermas, doentes. Lembrem-se daquele filho pródigo. O que acontece? O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do seu pai. Tinha tudo na casa do seu pai. Tudo que o seu pai possuía era dele também. Ele tinha o alimento na hora certa, ele tinha a cama, um leito para dormir. O seu pai era um fazendeiro. Tinha posses, tinha jornaleiros aos seus serviços e não deixava faltar nada, e era um homem justo com os seus trabalhadores e certamente com tudo na sua casa, como um verdadeiro homem, responsável por sua casa, por sua família, suprindo. Mas aquele filho mais moço achou por bem requerer a sua parte na herança. E aquele pai não negou a sua parte na herança. Deu-lhe o que era de direito. Aquele filho mais moço pegou a sua parte na herança e foi para uma terra longínqua, uma terra distante. Chegando lá, gastou toda a sua fortuna com as meretrizes, acabou tudo e agora perecia fome. Veio uma grande fome naquelas terras e ele, não tendo com que se alimentar, com que se manter, procurou trabalho numa daquelas fazendas e lá apacentava porcos. Mas o dono daquela fazenda não era tão bom, não era tão generoso como o seu pai. Então aquele jovem passava fome. A fome era tão grande, mas era tão grande que ele desejava alimentar-se com as bolotas que os porcos se alimentavam. Foi quando ele entendeu: quantos jornaleiros na casa de meu pai são tratados como filhos, e eu aqui, nessa terra distante, passando fome, passando necessidade. E ele então pensou: retornarei à casa de meu pai, e lá pedirei perdão, e direi: pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros. E assim ele fez. Só que quando retornou à sua casa, o seu pai, quando lhe avistou, foi ao seu encontro com muita alegria, o abraçou, o beijou, e ele disse: meu pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele fez justamente aquilo que pensou. Ali estava um jovem arrependido, mas aquele pai disse, ou pegou um anel, pôs no seu dedo e o abraçou e fez uma grande festa, recebendo o seu filho, convidou seus amigos, seus vizinhos, fez uma grande festa, porque aquele filho que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi encontrado. Assim se encontram hoje as ovelhas do Senhor, distanciadas, afastadas, doentes, maltrapilhas, comendo
as coisas imundas, bebendo águas impuras, cometendo toda sorte de iniquidade, de pecado, aquilo que afasta o homem de Deus. Então as ovelhas vão perecendo. São muitas que estão perecendo. Estão precisando ouvir a voz do bom pastor. Por isso mesmo Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Que mande ceifeiros para a sua seara, a fim de que as ovelhas encontrem o caminho de volta, encontre ao Senhor, retorne para a presença do Senhor. Não te afastas da presença do teu Pai. Se aproxima da presença do teu Pai, retorna ao lar paternal. Este é um lugar seguro, é um lugar abençoado, é um lugar que não lhe falta nada. Não lhe falta nada. Porque o Pai Celestial cuida de ti. Ele cuida de você. Ele tem amor por cada um das suas ovelhas. Ele quer o bem das suas ovelhas. Ele não quer que nenhuma pereça, mas que todos tenham vida e a tenham em abundância. Procure ter esse desejo de servir a Deus. Lembra-te, Ele continua clamando, Ele continua chamando: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus te abençoe. Riquezas mil deu-me Jesus e um lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei nos céus em ver o rosto do Senhor, e face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar de glória e luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que
Jesus, eu Rei. Então, meu irmão, minha irmã, amados que glorificam ao Senhor nesta hora, eu peço a você que, se deseja conhecer mais esse trabalho, inscreva-se no canal do YouTube. Inscreva-se, deixe o seu like, escreva mensagens, tanto aprovando como desaprovando, toque o sininho também, porque assim nos estimula a fazer outro trabalho, outras postagens iguais a essa. E também nos ajuda em pesquisa, em estudos, e certamente irá ajudar muitas pessoas a se converterem. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.